Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao Mundo é um Moinho, nosso encontro semanal de reflexão crítica sobre a geopolítica, a geoeconomia, as relações internacionais, a política internacional, a política externa, sobre a economia política internacional. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Bom, eu vou entrar direto aqui, né, no editorial, aqui, no ponto que eu quero destacar dessa semana, e nós vamos trazer aqui a nossa mesa. Hoje é uma mesa geopolítica, uma mesa esportiva, para falar de Olimpíadas e geopolítica. Como não poderia ser diferente, e a escalação hoje é galáctica. Daqui a pouco vocês vão ver do que a gente se trata, né? Do que se trata, tá certo? São duas estrelas, enfim, uma coisa como Pelé e Coutinho aqui. Daqui a pouco. Bom, essa semana, né, uma notícia importante aí das relações internacionais, aí, do tabuleiro geopolítico, do tabuleiro enfim, da chamada superpotência em declínio, né? Em declínio relativo, lento, como queiram, mas certamente em declínio. A Kamala Harris e o Partido Democrata escolheram seu vice-presidente, escolheram seu candidato a vice-presidente, o governador Tim Walz. Importante comentar isso aí. Porque agora as duas chapas estão configuradas, tem cara, agora finalmente os democratas têm uma cara. Então escolheram um homem branco de 60 anos, é uma escolha complementar, de uma mulher, como todos sabem, negra, asiática, filha de jamaicano, um economista jamaicano que deu aula no Brasil, inclusive economista. Não sei se até o professor Beluso sabe, o pai da Kamala Harris deu aula na UNB nos anos 90, e é um economista, deu aula numa cadeira sobre Marx lá, nos anos 90. Uma matéria interessante aí. E uma mãe, né, todo mundo sabe, uma mãe cientista indiana. Né? Então agora vem um homem de 60 anos, do interior, né, do Nebraska, Tim Walz, e que fez a carreira dele, embora tenha nascido no Nebraska, fez em Minnesota a sua carreira, e é governador reeleito de Minnesota, foi deputado durante 12 anos, e é governador reeleito de Minnesota. Minnesota, na literatura chamada de americanista, né, ela tem uma expressão que é Minnesota Nice. É um estado, desculpa o expressionismo, né, é um estado, digamos, legal, cool, né, um estado que as pessoas elas não entram em discussões, elas não brigam muito entre si, quer dizer, não brigam, elas são mais do diálogo. Né? E quem é Tim Walz? E por que Tim Walz? Tim Walz, ele é um nice guy. Mais uma vez, o expressionismo. Ele é um nice guy, um cara legal, né? Também American Dad, para usar uma outra expressão deles, né? Um pai de família, professor, 2 filhos, vai à igreja, luterano, semanalmente, luterano, vai à igreja semanalmente. Ele é de uma formação agrária, né? Lembrando Jimmy Carter, né? A última escolha democrata foi em 76, nesse perfil. Desde então, os democratas optam por escolher um intelectual ou alguém próximo, né, que tenha uma entrada nesse sentido. O Walz não. O Walz tem uma formação em ciências sociais, né, um professor de ciências sociais do ensino médio, e que também ele é um treinador, né, é um coach, né, mas um coach não do jeito que nós entendemos aqui, né, um treinador de time americano, né, de escola, de crianças, de adolescentes, que foi campeão estadual. E aí o Juca sabe a importância disso, né? Que tem, portanto, também uma questão competitiva, que gosta de caçar, gosta de pescar, ou seja, gosta de futebol americano e de caçar, né, as coisas que o identificam com o grande eleitorado norte-americano. Todas essas são características importantes na sua composição. Né? É importante dizer que esse treinador, enfim, e professor, né, eu vou encurtar um caminho aqui, que eu ia fazer uma digressão, mas é importante dizer que ele foi escolhido. Né? Por que ele foi escolhido? É pelo lugar que ele vem, sobretudo. Não só. Mas porque ele vem do cinturão da ferrugem, que é da onde também vem David Vance, né? O D. Vance, né? O J.D. Vance,
que é o vice-presidente, o candidato a vice-presidente de Trump. A diferença é que J.D. Vance tem 39 anos, né, o primeiro vice-presidente mais jovem da história, candidato. Enfim, como nós já falamos aqui do D. Vance, agora eu vou focalizar no Walz. Né? Então, ele vem do cinturão da ferrugem, que o professor Beloso escreveu muito bem sobre esse cinturão, que representa bem como que a desindustrialização, a plataforma produtiva dos Estados Unidos se transferiram nas últimas décadas para o Sudeste Asiático, para o Leste Asiático e para a China, em especial. E essa região dos Estados Unidos, que forma uma classe média chamada de losers da globalização, hoje é muito expressionismo, perdoem, mas esses perdedores da globalização, eles são vistos a olhos nus nessa região. E essa região decide as eleições, porque grande parte dos estados pendulares, os chamados swing states, estão lá. Então, ali está a classe média empobrecida dos Estados Unidos, os perdedores da globalização, que fazem parte da contra-revolução conservadora do final dos anos 70 e dos anos 80. Então, o Tim Walz, ele vem dessa região, embora o estado dele mesmo não seja um estado pendular, Minnesota, mas ele é dessa região, e ele fala com este público. E ele fala com essa classe média porque, enquanto governador, ele teve um resultado muito interessante, que ele venceu nas pequenas cidades, nas médias e pequenas cidades. Ele teve uma facilidade para vencer nessas cidades, que são cidades, digamos, onde os republicanos e os trumpistas entram com mais força. Tim Walz venceu lá. Por isso ele também, e sobretudo, ele é escolhido, né, no que eles chamam de rurais, né, povoados rurais. E ele mostra um compromisso com a classe média norte-americana ao ter como grande plataforma a merenda pública, a merenda grátis, 2 vezes por semana, 2 vezes por dia no seu estado, além de outras plataformas nesse sentido. Então, é uma escolha interessante. Né? Vamos aguardar como é que vai se desdobrar, mas é importante entender por que tinha o Walz. Então, pela região que ele vem, pelas medidas identificadas com essa classe, que é a classe que é disputada, né, essa classe média branca, e que vai ser decisiva nas eleições. E por tudo que ele fez. E para fechar, é importante dizer que ele morou na China, trabalhou na China, deu aula na China, e fala mandarim. E diz que aprendeu muito na China e que a China é um grande país. Esse é um ponto interessante também. Vamos discutir isso mais para frente. André, vamos aqui chamar os nossos 2 ilustres convidados. Né? Que clássico. Eu não sei se o André está por aí, né? Só lembrando rapidamente, porque é um programa gravado, então não estaremos ao vivo, então mais do que nunca é importante o pessoal compartilhar, dar o like e levar a mensagem para o mundo. Hoje acho que nem precisa de introdução nossos convidados, né, Pedro? Jornalista. André, eu só vou dizer o seguinte, né? Os 2 são sociólogos, são cientistas sociais, né, formados pela Universidade de São Paulo, mas um deles se destaca por ser um economista e o outro por ser um jornalista. Os 2 são grandes intelectuais públicos, os 2 contribuíram muito e contribuem muito para o debate econômico e social no Brasil. Os 2 muito corajosos, ao lado certo e nem sempre, ou na maioria das vezes, não vencedor da história, mas para ser uma boa mesa redonda, um é corintiano e o outro é palmeirense. Não é isso, André? Exatamente. Muito obrigado, Juca Kfouri, professor Beloso, mais uma vez aqui no nosso moinho. Você foi duplamente covarde ao fazer essa apresentação. Primeiro, ao comparar, do ponto de vista intelectual, o meu diploma de Ciências Sociais com o do professor Beloso. E segundo, em confrontar um palmeirense com um corintiano que está quase caindo pela 2ª vez para a Série B. Então, por favor, vamos passar ao largo dessa discussão. Mas, Juca, nós somos amigos há muitos anos, aliás, não temos nos visto, né, recentemente. É verdade. Nós tivemos uma longa convivência, então nós somos
pessoas que têm características comuns, que têm pontos de vista comuns, a despeito de algumas divergências pontuais, digamos, circunstanciais e pontuais, que isso é bom você divergir. Claro. Não é bom você estar sempre falando, não, eu já sabia, não, vamos lá, vamos ter a modéstia suficiente. Aliás, eu acho, não sei se você concorda, que a vida contemporânea está muito marcada por uma dimensão, por uma forma de comportamento que me deixa um pouco preocupado. Que as pessoas vão para as redes sociais, e eu participo de muitos grupos, e fico impressionado como eles ficam exibindo as suas coisas. Em vez deles comentarem, discutirem, eles ficam exibindo as suas coisas. Isso nós levamos a internet, etc., as redes sociais, levaram a uma exacerbação do narcisismo que me deixa envergonhado. Eu sou seminarista dos jesuítas, então eu tenho aquele choque, né? Não é falsa modéstia, é um choque que você sente a partir dos valores que você recebeu na sua formação, né? Eu imagino que você, como eu, que militamos também em partidos contestadores da sociedade contemporânea, nós também temos essa visão, né? Que o narcisismo não ajuda muito as pessoas. O Humberto Eco foi definitivo, né, Beluso, ao dizer o quanto as redes antissociais revelaram a idiotia do mundo, né? Isso. E faz parte dessa idiotia esta coisa da autorreferência, né? E a autorreferência em exagero acaba causando vergonha alheia. Isso que as pessoas não se dão conta. Que elas acabam ridicularizadas pelos próprios companheiros de grupo. Mas fulano só fala de si mesmo, só fala do próprio umbigo, só mostra a coisa da ostentação, né? Mas isso é pior que a peste negra, né? Porque está pegando em todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ô, professor Juca, eu tô meio nervoso aqui, né? Porque isso aqui é uma espécie, o André, é uma espécie de mesa redonda, né? De geopolítica, esporte, que a gente sempre assiste desde pequeno, separadamente, mas que hoje a gente, como um sonho de criança, está podendo fazer parte aqui, né? É uma espécie de meninos da base aqui que estão jogando com seus ídolos, né? Então, eu estou gaguejando muito hoje, mais do que o normal, viu? Eu peço desculpas, professor. Mas é por motivo... Eu quero começar com uma provocação. Foi uma pergunta, professor Beluso, bem simples. Professor, qual que é o maior desafio? E eu já passo para o Juca. Professor Beluso, qual que é o maior desafio internacional e, enfim, em dimensões... não só internacionais, mas o maior desafio do Brasil hoje, né? É ganhar da seleção feminina de futebol na final norte-americana, que todos sabem como é superar as instabilidades das crises dos mercados internacionais ou superar o presidente do Banco Central que nós temos. Aliás, diga-se que acabou de surgir uma informação de que o nosso presidente do Banco Central está sendo processado pelo TCU por conta de uma aplicação financeira que ele tem offshore, né? Pois isso é uma coisa assim que seria impensável. O Juca, que foi filho de um promotor, eu que fui filho de um juiz dos outros tempos, seria impensável na nossa perspectiva e na nossa formação, imaginar os nossos pais, né, tirando proveito da sua própria profissão. Jamais fizeram isso, né? Porque havia um sentido republicano de respeito à função pública, não é? Muito respeito à função pública, e isso tudo parece que foi se diluindo. Eu vejo, e ele não está nem um pouco preocupado, né? Eu vejo que eu tenho amigos que ficam preocupados com a possibilidade do menor deslize, né? Que se controlam. E ele não, mas porque isso virou um paradigma de comportamento, né?
Então, você me perguntou das meninas, eu torci desesperadamente pelas meninas no último jogo contra a Espanha. Né? E fiquei muito irritado com a juíza que deu 19 minutos, 19, né? Hein, Juca? 19 minutos de prorrogação. Eu não sabia o que dizer, fiquei nervoso. Eu estou torcendo muito por elas, né? Realmente não porque eu estou me alinhando a alguma ideia assim de... Eu acho que as mulheres estão crescendo de uma maneira que é muito boa para a humanidade, não é para mim, para você, é para a humanidade. Né? Então, eu estou muito feliz. Eu sei que é difícil ganhar das americanas, né? Que elas são muito boas nisso, aliás. E a outra pergunta que você fez, o que você me perguntou mais? Era isso, sobre as instabilidades globais, né? As instabilidades. Bom, está no final de ciclo de Contradief. Então, eu vou romper com a minha alocução inicial, eu vou fazer propaganda de um artigo que eu escrevi para a Carta Capital sobre esse tema, né? Porque eu acho que tem, aliás, hoje eu li um artigo de uma outra mulher, chamada Gillian Tett, que é do Financial Times, mas é muito boa, ela escrevendo os fundamentos dessa crise. Ela está dizendo uma coisa muito correta, é que todas as refundações e reorganizações que ocorreram depois da grande crise de 2009, 2008, 2009, desculpe. Vocês desculpem que eu estou com 82 anos, estou ficando meio gaga, mas depois desse choque que a economia mundial sofreu, nós tivemos várias redefinições e rearranjos, mas pouca gente prestou atenção em um deles, né? Desculpe eu estar falando sobre isso, já que você pediu, eu vou falar. E um deles, que é o fato de que o Japão, depois do final dos anos 80, o Japão sofreu uma pressão muito grande dos Estados Unidos para valorizar o iene. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam sendo derrotados na concorrência internacional. Foi a expansão das exportações japonesas brutais. Vocês devem vender, todo mundo se lembra disso. Né? Uma bem, eles valorizaram a moeda japonesa, o ien. Isso suscitou uma entrada e eles abriram também a sua economia para o fluxo de capitais e suscitou uma entrada de capitais no Japão, que, além disso, sancionou ainda mais a valorização do ien. Né? Aí começa a crise japonesa. Você sabe disso, não é, Pedro? Você sabe que foram praticamente 15 anos. Endaka. 15 anos, a Endaka. Você aprendeu isso aonde? Eu tive um professor. Brincando. Mas aí é o seguinte, o que aconteceu? As taxas de juros no Japão ficaram muito baixas. E os japoneses fizeram carry trade. O que é carry trade? Carry trade é essa movimentação de capitais de um país que tem, digamos, taxa de juros mais baixa para outra que tem taxa de juros mais alta. Sabe quanto foi isso no total? 20 trilhões de dólares. O que você acha? É pouco ou é bastante? Muito bem. E o Banco do Japão, durante esse tempo todo, ele comprou ações na Bolsa. É o maior comprador de ações na Bolsa. Certo? É claro que isso foi revertido de uma certa maneira rapidamente, até porque eu imagino que o governo japonês tenha voltado a comprar as ações, que ele tinha interrompido essa compra. Estava lendo o site do BIS hoje. Mas eu estou te mencionando isso, né, porque eu acho, a minha impressão é que, digamos, as flutuações financeiras do Aravante, por todas as circunstâncias, devem ser um pouco mais intensas que as oscilações entre o Palmeiras e o Corinthians no futebol. Você vê que o meu time também tem oscilado bastante, né? Caiu bastante de rendimento. Mas isso acontece no futebol, o Juca sabe disso melhor que eu, né? Isso é comum.
time vai bem e, de repente, começa a ir mal, por alguma razão muito difícil de você detectar. Mas agora eu vou parar de falar, deixa o Juca falar. Ô, Juca, eu pensei numa provocação também, né, aqui brincando, trazer agora para o campo interno para a gente fazer essa tabelinha aqui. Porque não é todo dia que tem Pelé e Coutinho juntos aqui, então a gente vai tabelando na economia política internacional, na política brasileira e no esporte. Tá? Juca, você estava acompanhando o Dream Team, né, norte-americano do basquete, né? O que é mais difícil superar, Juca? Esse Dream Team, superar o nosso presidente do Congresso, com o seu centrão magnífico, ou a vilania da extrema-direita que atua de maneira tão odiosa nas redes? Quando você coloca essas duas outras alternativas, aí você complica a minha vida, porque você notou que hoje, por muito pouco, a Sérvia não derrotou o Dream Team. Foi por muito pouco. Foi por tão pouco que o Dream Team, ao terminar o jogo, festejou como se já tivesse ganhado a medalha de ouro. Tomaram um susto que não contavam que tomariam. Então, cada vez mais as diferenças no esporte, elas diminuem. Até porque boa parte desse time sérvio ou joga na NBA ou joga na Liga Europeia, que é quase tão forte hoje como a NBA. Não por acaso, é do time sérvio o 3 vezes MVP da NBA, né? Nikola Jokic. Em relação ao nosso presidente do Congresso, a gente já aprendeu como essa gente é capaz de fazer mal para o país. Tivemos o Eduardo Cunha, que fez o que fez, e temos esse Arthur Lira, que, entre outras coisas, gosta de agredir mulheres, se não bastasse mais nada. Mas, Pedro, quando eu olho para a nossa extrema-direita e quando eu vejo que a nossa direita cada vez mais se deixa confundir com a extrema-direita, eu fico para lá de preocupado. Porque ainda hoje de manhã, não sei para quem eu dizia isso, eu não me incomodo com ninguém que diga, por exemplo, que tem o Amoedo como ídolo. Quero conversar com essa pessoa o resto dos meus dias. Mas não tolero conversar com alguém que diga que é bolsonarista, que vota no Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro tem como ídolo um torturador. O cara que chefiava o DOI-CODE quando eu fui levado a fazer uma visita ao DOI-CODE, nos meus poucos 20 anos de idade. É uma coisa que na minha cabeça não entra. Eu não posso ser amigo ou sequer conversar com alguém que diga eu votei no Bolsonaro sabendo quem é o Bolsonaro. Porque a massa ignara, que é enganada pela fé, por esses pastores impostores, bom, paciência, isso é o preço que a gente paga ainda pelo nosso sistema educacional tão deficiente, né? Que aprisiona boa parte da nossa população na ignorância. Mas aquele cara que fez faculdade, que come de garfo e faca, faz 3 refeições por dia e que me diz, votei no Bolsonaro e gosto do Bolsonaro, com esse eu não consigo conviver. E tem cada vez mais gente assim. E tem gente até comandando mídia deste modo, com essa disfarçatez. E isso me preocupa demais. Eu não achei que ia chegar. O professor Beluso disse que está com 82, eu estou com 74. A essa altura, essa diferença é cada vez menor. Eu não imaginei chegar aos 74 anos de idade tendo que travar essa discussão. Entendeu? Não imaginei. Isso me preocupa muito. Eu acho que essa é hoje a maior tarefa que a gente tem, de conseguir desmobilizar esta gente, né? Esse pensamento fascistoide que impregna não só o Brasil, que está aí, espalhado pelo mundo. Né? Quer dizer, quando a gente olha hoje para a eleição nos Estados Unidos, a gente olha para a Câmara, né, como se fosse o Lula.
É claro que ela não é o Lula. Você fez uma brilhante exposição aí na abertura sobre os porquês da escolha do vice-presidente. A gente olha para a eleição lá, dizendo, não pode ter o Trump de volta, pelo que isso significa. Né? Antes, não, a gente via as eleições entre um republicano e um democrata. Havia também, meu pai sempre dizia isso, olha, os republicanos têm uma vantagem sobre os democratas, eles são menos intervencionistas. Meu pai sempre dizia isso. Eu torcia sempre pelo Partido Democrata, e ele dizia, não se iluda, o Kennedy é mais intervencionista do que o Bush. Eu dizia, não é possível. E era, né? De fato era. Né? Enfim, a gente olha para isso, a gente olha uma primeira-ministra na Itália e diz, não é possível, a Itália. Então, essa é hoje a minha grande preocupação. Eu acho que essa é a maior dificuldade que nós temos. Né? Quanto ao esporte, veja bem, a China está ali agora, no calcanhar dos Estados Unidos, no quadro de medalhas. Quer dizer, os Estados Unidos permanecem à frente, como ficavam à frente da União Soviética, da Alemanha Oriental, de Cuba. Agora tem a China, e, ao que tudo indica, serão ultrapassados pela China. Esta tal grande potência em decadência. Mas que a decadência não chegue a eleger de novo esse fascistoide de Donald Trump. Já falei muito. O professor, já vou passar de primeira para o senhor, só jogando mais uma pimenta assim. Os Estados Unidos estavam atrás da China no quadro, bem no começo eles nem apareciam perto da China, agora está cabeça a cabeça, né? A hora se abre tal China, a hora está os Estados Unidos. E internamente, né, a gente acompanha aqui, o noticiário norte-americano, CNN lá, a Fox, Washington Post, New York Times, enfim, eles mudaram o critério de quadro de medalhas historicamente feito. Né? O quadro de medalhas, historicamente, em todo, digamos, a comunidade internacional, é pela hierarquia do ouro, prata e bronze. Lá eles colocaram agora pelo número de medalhas, para não ter o risco deles serem ultrapassados pela China. Pegando isso como um signo, quer dizer, como o Juca coloca muito bem isso, o quanto isso reflete a disputa, né, global entre Estados Unidos e China, e a partir dessa disputa olímpica, né, e como é que isso nos coloca no mundo, professor? Pedro, você está fazendo uma pergunta que exigiria uma espécie de recuperação histórica, que talvez ateste sempre a dimensão política dessa disputa esportiva, as Olimpíadas, não é? Aliás, eu não sei se o Juca concorda, mas acho que ele concorda, que é impossível se separar todas as dimensões da vida social. Aqui é o esporte, aqui é a economia, aqui é a sociedade, não dá. Porque é todo um conjunto de relações que produz uma efervescência de valores, né? Então, eu sempre gosto de me recordar de alguns episódios que são cruciais na história das Olimpíadas, como, por exemplo, a reunião que o Barão de Coubertin fez com 13 países para fazer a primeira Olimpíada, escolher a Grécia para ser o país onde seria realizada a primeira Olimpíada. Por que a Grécia? Não precisa explicar, né? Porque, na verdade, a palavra Olimpíada tem origem grega e nasce das competições gregas lá do período da antiguidade, na antiguidade. Muito bem. Esse é um momento importante porque o Barão é autor daquela frase: o importante é competir, não é? Não é ganhar, o importante é competir. Muito bom. Eu vou dar um salto agora de uns 40 anos, talvez, e vou chegar muito mais, a 1936. Né? 1936 foi a Olimpíada de Berlim, em pleno regime nazista. Né? Então, havia aquela celebração da raça ariana, etc., a negação e o menosprezo pelos outros, sobretudo pelos negros, mas, infelizmente, o Jesse Owens, um corredor fantástico, ganhou todas as disputas que participou.
né? Então ficou aquele mal-estar, né? Mas a Alemanha conquistou muitas medalhas também. Mas o Gerções, ele, na verdade, maculou um pouco o projeto de superioridade racial dos arianos, né? E foi muito bom. E eu me lembro da Olimpíada que mais me comoveu, que foi a Olimpíada de Helsinki. O Juca vai se lembrar que o Ademar Ferreira da Silva ganhou o salto triplo, né? E isso deu muita, assim, satisfação aos brasileiros. Ele foi saudado, era um grande atleta, o Ademar, né? Eu, pequeno, cheguei a vê-lo disputar uma competição aí no Pacaembu, né? De salto triplo que ele dava. Então, as Olimpíadas têm um caráter sociopolítico, não tem jeito. Então, os americanos estão fazendo, ao manipular assim as medalhas, eles estão querendo afirmar a superioridade americana sobre a China. Isso nunca foi tão necessário, porque em várias áreas, eu estava lendo hoje um artigo sobre a deflação na China, aí a imprensa ocidental fala uma porção de impropriedades, né? Porque diz que os preços dos produtos industriais estão caindo na China. Bom, os europeus e americanos já reclamaram que o carro chinês chega muito barato lá. É que esse pessoal da China, com a organização econômico-social que eles têm, eles acentuaram a importância das economias de escala. Eu tive na China e vi pessoalmente isso, tempos atrás. As fábricas são enormes, então a produção é em grande escala. Aliás, isso estava no paradigma inicial da Revolução Industrial, todo mundo falava isso, depois desapareceu. Então, eles produzem em grande escala e produzem barato. E o pessoal diz que é porque os salários são baixos. Os salários não são tão altos, mas nem são tão baixos. O que acontece é que a escala dá essa capacidade de competir que está deixando apavorados americanos e europeus. Estão querendo botar tarifa em cima. Aí o livre mercado ficou lá para as calendas, né? Cadê o livre mercado? Então, não é competição, concorrência? Então, respeita as regras. Não, que o chinês está fazendo não sei o quê. O que é impressionante, o Juca, que é jornalista, pode atestar ou discordar de mim, o que é impressionante, às vezes, é a rasura, não é a rasura, a forma rasa a forma que os debates são tratados. Você não aprofunda, você não olha, você fica, na verdade, olhando só a superfície, né? E isso não te permite uma compreensão mais aprofundada das questões hoje que são importantes, né? São importantíssimas. Eu fico feliz de saber que a BYD está com um projeto de produzir no Brasil, né? De usar lá a fábrica, acho que a fábrica da Ford lá na Bahia, né? Isso. Acho muito bom, porque aí a gente vai poder contar com, inclusive, um sistema industrial muito avançado, etc. Você sabe que entre 40 setores de alta tecnologia, a China tem liderança em 34. Né? Isso não é dito por mim, isso é dito pelo BIS, Bank of International Settlements. Eu gosto de contar uma história que eu li faz pouco tempo em relação à China. Primeiro, fazer um parênteses aqui. Você se lembra, Beluso, de um anúncio da pasta de dentes Colinos, em que aparecia um dentista, né, alguém vestido de jaleco branco, e dizia: você não está vendo, mas entre nós existe uma parede de vidro, que é o efeito que a pasta de dentes Colinos faz no seu dente. Eu tenho sempre a sensação, quando vejo a superficialidade com que o fenômeno chinês é tratado pela nossa imprensa, que a imprensa olha para a China com uma parede de vidro.
E ela não entende, ela olha e não consegue penetrar do tamanho do fenômeno. Mas sobre esta questão da liderança chinesa em tantas áreas hoje em dia. Isto me foi relatado, não, eu li em um relato sobre o Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, na igreja que ele frequenta aos sábados, numa cidadezinha do fundão dos Estados Unidos. Ele conta que um belo dia, no segundo ano do governo Trump, o Donald Trump ligou para ele e disse a ele que estava muito preocupado, porque do jeito que as coisas estavam caminhando, até 2035, a China ultrapassaria os Estados Unidos. E queria saber a opinião do Carter. E o Carter disse, sim, eu concordo, acho que sim, talvez até antes disso. Sabe por quê? Ele disse, não, por quê? Porque desde que eu resolvi abrir as portas para o entendimento com a China, posso estar errado, Beluso e Pedro e André. Você não está errado, você vai dizer uma coisa certa. Acho que é em 79 que ele faz isso, abre o mercado, abre as conversações com a China. 74, tem a conversa do Kissinger. Muito bem. Com a China. De lá para cá, os Estados Unidos só estiveram durante 16 meses fora de qualquer guerra pelo mundo. E a China não esteve em nenhuma guerra. Ele falou isso. Os três Carter falou isso. Você está contando uma história maravilhosa que é verdadeira. Exato. Os 3 trilhões de dólares que nós gastamos nesse período, os chineses usaram em cabo de fibra ótica, em estradas, em ferrovias, em não sei o quê, em chips, e é por isso que eles vão nos ultrapassar, porque eles não são um país bélico, nós somos a polícia do mundo. É uma boa explicação, né? Não, mas é excelente. Eu li esse histórico do Carter com o Trump, né? Provavelmente o Trump ficou com os seus neurônios meio perturbados, porque o Carter, que está vivo ainda. Sim, 90 e picos. Ele deve estar com quase 100. Isso. Está muito velho, mas ele tem essas participações que são esporádicas, mas que mostram um homem... Aliás, ele foi muito importante para o Brasil também, porque ele, na verdade, nos ajudou, as pessoas não sabem, no processo de redemocratização. Não é? Quando ele tomou posse e resolveu fazer aquela abertura, etc. Lembra-se da visita da Madame Carter? Lembro, muito bem. Pois diga. Foi ver Dom Paulo Evaristo Arnes. Pois teve em Rist em cara de militar. Teve Rist em cara de militar, é isso mesmo. Você lembrou bem da visita da Madame Carter aqui, eu me lembro muito bem, foi uma coisa importante, porque começou também, foi em pleno governo Geisel. Sim. Governo Geisel. E diga-se que a gente tem que dizer certas coisas, eu acho, pelo menos, que o Geisel, com a abertura lenta, gradual e segura, tentou se desvencilhar daquelas... Tanto que ele botou para fora o ministro da Guerra, né? Isso. Frota. Silvio Frota. Silvio Frota, numa cena gloriosa, porque o Silvio Frota ficou lá se resistindo e falou assim, mas eu sou o ministro da Guerra. Aí o Geisel falou, mas eu sou o presidente e o senhor está fora. Isso. Era típico do Geisel. Aí eu pergunto, sabe o que eu perguntei para ele uma vez no aeroporto, quando eu trabalhava em Brasília, lá no Ministério da Saúde, da Fazenda, e ele estava voltando também para o Rio de Janeiro, estava vivo ainda, claro, né? E eu perguntei para ele por que ele fez isso com o Frota. E ele disse, ninguém contesta a minha autoridade. E botou o Frota para fora. Certo? Aí a gente já mudou o assunto. Né? Sim. Falávamos da China, né? Mas é isso. Vai lá, Juca. Não, é que sabe o que tem, Pedro? É o seguinte. Era comum, principalmente no período da Guerra Fria, você sabe disso, as vitórias esportivas
terem uma conotação claramente da superioridade política, né? Então, a União Soviética investia muito em esporte, Cuba menos. Cuba tinha uma política de saúde pública que redundava em bons esportistas. É isso mesmo. Não era exatamente para ganhar medalha, só que redundava em medalhas. Mas a Alemanha Oriental, por exemplo, era um escândalo. Dopava nadador sem nenhum constrangimento para bater recorde, para ganhar medalha de ouro. E de justiça seja feita, nos Estados Unidos, há muitos anos, a política esportiva nasce nas escolas, né? Que é, a meu juízo, a maneira mais correta de pensar a coisa. Então, os Estados Unidos sempre foram uma potência esportiva, independentemente de querer mostrar ou não superioridade de regime. A China também. O que está acontecendo com o esporte chinês é fruto de um sistema educacional que botou a molecada, e não são poucos, né? Para fazer todo tipo de esporte. E aí, da quantidade, brota o talento, brota a qualidade. É absolutamente irreversível a China passar todo mundo, em função do tamanho de população que tem e do número de atletas que produz. Não adianta, essa é uma guerra perdida. Pode não ser agora. Podem mudar a classificação das medalhas, agora não é mais só o ouro. Pode fazer o que quiser, sob qualquer critério, provavelmente já nas próximas Olimpíadas, em Los Angeles, na casa dos americanos, a China será a primeira colocada. O professor Beluz, a partir disso aí, o Juca faz uma provocação aqui brutal, porque ele está dizendo assim, né? Do ponto de vista esportivo, a China é inevitável, ela vai ser a grande potência. Do ponto de vista econômico, eu acho que nós podemos dizer a mesma coisa. O senhor diria a mesma coisa, que é um consenso para praticamente os economistas. É como o Juca disse do ponto de vista do esporte. Não é se a China vai passar os Estados Unidos, é quando. Se mais perto ou um pouco não tão perto. Né? E aí eu vou colocar um elemento aqui, né, professor? Me parece que o Brasil, depois da expansão dos BRICS, houve ali uma certa, eu vou usar entre muitas aspas aqui, daqui até Pequim, que houve uma certa, uma derrota do Brasil, entre aspas, com a expansão dos BRICS. O Brasil não queria muito a expansão dos BRICS. E a expansão dos BRICS foi uma vitória russa e chinesa, sobretudo chinesa. E a partir daí, a política externa brasileira, que é brilhante, é feita pelo Celso Amorim, enfim, por uma equipe fenomenal, e pelo presidente Lula, que é a grande voz do mundo hoje, junto com o Papa. Né? É a voz do Sul global e a grande voz. Mas me parece, professor, não sei, que, por exemplo, vou pegar aqui Getúlio. Né? Getúlio tinha a equidistância pragmática. Então, ele sabia pendular entre os dois blocos de poder para conseguir industrializar o país, para conseguir bens nacionais. Me parece que, apesar da gente ter o presidente Lula e uma equipe que sabe fazer essa pendulação, nós não estamos conseguindo fazer isso em proveito próprio. Então, primeiro, né, parece que nós estamos demorando para perceber a mudança do eixo econômico global, da maneira como se dá, na velocidade que se dá, e, ao mesmo tempo, não se trata de alinhar com nenhum dos dois lados, é como, enfim, um balanceamento pragmático, uma equidistância, mas, sobretudo, obter recursos para nós. Eu não consigo ver materialmente isso acontecendo, no sentido como Getúlio fez para a nossa industrialização, para o nosso crescimento econômico. Se eu comentasse. Pedro, você falou do Getúlio, que, na verdade, ele oscilou, dançou entre a Alemanha e os Estados Unidos, né, nos anos 30. Né? Nunca. O Roosevelt esteve aqui em 33, pouca gente sabe, e se hospedou no Palácio Guanabara, né? E veio conversar com os brasileiros. E depois, em 33, ele tinha acabado de assumir. Né? Então, muito pouca gente sabe que ele esteve aqui, e ele deu a seguinte declaração:
o presidente Vargas e eu definimos o New Deal. As pessoas não sabem o que ele deu, mas ele deu essa declaração. Então, ele, na verdade, buscou, na verdade, escorregar nesse labirinto para promover a industrialização brasileira, porque esse era um projeto que está ainda nos tenentes, as pessoas também não sabem, a Revolução dos Tenentes. E o Getúlio, como um positivista bastante fiel às suas convicções, botou adiante. E ele teve o período da ditadura, do Estado Novo, ele voltou em 1950, né, com a reafirmação do projeto de industrialização. E aí, falando do pós-guerra. Não, o Brasil, no pós-guerra, foi o país que recebeu mais investimento direto estrangeiro na ocasião. Recebeu investimento direto de quem? Você sabe disso, né, Pedro? Uhum. Da Alemanha, da França, da Itália, não é? Da Espanha em menor medida, mas o Brasil foi uma avalanche de investimento direto estrangeiro. Nós conseguimos constituir nossa indústria no grau de modernidade requerida, não é só a indústria automobilística que o pessoal celebra, mas a indústria de bens de capital. Lembre-se que a Siemens e a Krupp vieram ao Brasil, não é? Se instalaram aqui. Então, nós éramos a China dos anos 50 e 60, por conta das nossas condições econômicas, etc., das transformações que já haviam ocorrido a partir dos anos 30. Então, o que eu estou observando muito, e eu estava vendo hoje os dados sobre a China, e o investimento direto estrangeiro continua alto lá, e eles estão a fim de criar umas regras que facilite isso, né? Então, você perguntou muito bem. O que eu gostaria de saber é se o governo brasileiro, meu amigo Luiz Inácio, gostaria de fazer uma visita à China para conversar com o Xi Jinping e estabelecer uma escala de investimentos chineses aqui, o que não exclui outros países. Agora, você que é um homem da geopolítica, vocês dois aí, vocês devem saber que isso provoca ressentimentos no país que você diz que está ameaçado de perder a hegemonia. Então, não é fácil. O Lula tem na frente dele essa disputa China-Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, do ponto de vista da política doméstica, você sabe, ele tem um cerco de Troia feito pelos mercados financeiros. Veja os artigos que saem em toda a imprensa o tempo inteiro. Artigos que, inclusive, me permitem dizer que essa visão rasa de como funciona uma economia capitalista, eu imagino que eles não reconhecem o fato de você ter um circuito monetário financeiro, um circuito, que a renda circula. Um gasta e outro recebe, né? É assim que funciona, né? A gente, por exemplo, o Juca deve receber ali do UOL, né? Para escrever lá, e o UOL recebe do patrocínio que ele tem de empresas privadas. E as empresas privadas podem patrocinar o UOL porque elas vendem os seus produtos. Vendem os seus produtos e pagam os seus trabalhadores. Esses trabalhadores também compram coisas e assim vai, não é? É difícil entender isso, não? Não é difícil, aliás, é óbvio. E, no entanto, eu vejo artigos e manifestações, inclusive de economistas, falando o seguinte: é a obsessão da austeridade, é preciso cortar gasto, como se o gasto fosse uma coisa ruim. O gasto não é necessariamente uma coisa boa, mas é uma coisa necessária. Então, o que eles estão dizendo, e eu acho que, em boa medida, isso moveu o meu amigo Haddad a tomar decisões para aumentar a arrecadação, mas não adianta você aumentar os impostos se a renda não circula, porque você não arrecada, porque não vai lá para a caixinha do Tesouro, não vai a grana. Então, você vê que no período
no segundo Lula, você teve superávit primário todos os anos, e elevados superávites primários. O que aconteceu? O gasto público subiu, o investimento em geral subiu, hoje ele está num nível muito baixo, investimento, formação bruta de capital total está em torno de 16,5%, que é ridículo, ali chegou a 21%, né? E aí a economia começou a gerar emprego. Você se lembra qual era a taxa de desemprego no final do governo Dilma, apesar das... Cá entre nós foi minha aluna, mas eu sou obrigado a dizer que ela aceitou essa estapafúrdia pressão do mercado, botou Joaquim Levy, que produziu déficit fiscal, porque a economia capotou e a receita fiscal caiu, né? É tão difícil entender. Sabe que eu fico impressionado? Desculpa eu estar falando assim, eu fico aborrecido porque é tão elementar isso, né? Que o problema é que a discussão sempre começa com o seguinte: cortar é bom, gastar é ruim. Então, o que você sabe o que me causa maior surpresa, professor Beluso? É que precisa vir um metalúrgico para dizer, olha, botar dinheiro em educação não é gasto, é investimento. É isso. Eu diria que, você que conhece isso, não eu, mas que o mais liberal dos liberais do capitalismo verdadeiro assinaria embaixo uma afirmação como essa. Sem dúvida. Aqui, por quê? Porque nós não queremos que o nosso grande povo se eduque. Porque a maneira de mantê-lo manietado é mantê-lo ignorante. Sem dúvida. Meu Deus. É isso mesmo. Juca, só a propósito, o presidente Lula deu uma declaração hoje muito comovente, do meu ponto de vista. Ele pediu desculpas ao Brizola, eu não sei se vocês viram isso, porque tem muita coisa acontecendo, né? Mas porque, enfim, não foi endossado lá atrás o projeto do CIEPS, né? Que a gente sabe, inclusive o Trajano foi muito importante, né? Junto com o Darcy. Sim. E o presidente Lula, então, quer dizer, essa é a minha preocupação, né? É o seguinte, né? Na linha que você está falando, Juca, a gente sabe, né? Todo mundo que entende minimamente, que sabe minimamente de política externa, ao contrário aí da nossa mídia tradicional, né? Que é a vanguarda do atraso nesse sentido, com raras exceções, né? É o seguinte, né? Como diz o Celso Amorim, ou como diz o Paulo Nogueira Batista Júnior sempre, a gente tem sorte de ter o Lula. Então, o Lula, o presidente Lula, ele é uma espécie de asset que a gente tem. Só que o Lula é finito. Assim como o Mandela era finito. Então, agora, a gente tem uma oportunidade, né, de jogar, por exemplo, a questão do Vargas lá. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o que o Roosevelt disse para o Getúlio? O Roosevelt falou o seguinte: nós queremos continuar com as nossas bases militares aqui. E foi preciso coragem. E a gente sabe como é que são. Essas retaliações que vêm de lá, elas sempre foram assim. Mas Getúlio disse, nós negociamos Volta Redonda, né? Exatamente. Nós negociamos Volta Redonda, lembra? Exatamente, professor. Então, ninguém é inocente, né? Quer dizer, a política externa não é um lugar para ingenuidade. Não. A gente sabe não é isso. Só que é preciso também, né, coragem. Né, coragem e prudência para fazer política como ensinam os gregos. E me parece que ter o fator Lula nesse momento é um momento de fazer isso. Porque o Lula vai sustentando essa coisa, né? E eu acrescento um dado, né, Pedro? Não sei se vocês vão concordar comigo, que o comandante Ortega acaba de fazer um grande favor para o Lula. Ao expulsar o nosso embaixador, ele permite ao Lula expulsar também o embaixador da Nicarágua aqui no Brasil, e é um problema a menos para o Lula resolver e ter que defender, porque nós, de ditadores, estamos por aqui e o pensamento progressista não pode contemporizar com esse tipo de gente, né? Eu acho. Sim, sim. Tem razão. Juca, então, a gente, esse debate aqui é um debate para ir longe, né? Mas tem uma coisa que a gente não pode passar esse programa. Sim. Que o André, a nossa foto aí de card, né, de chamada, eu queria, Juca, que você comentasse essa foto para a gente, né? Eu queria a sua análise, porque essa foto, na minha opinião, é a foto das Olimpíadas. Ela tem muitas dimensões políticas, raciais, geopolíticas.
O que é essa foto, Juca? Bom, olha, eu te conto o que eu tenho recebido por ter tratado essa foto com um título 3 mulheres negras no pódio. Né? O que isto mexeu com os misóginos e com os racistas? Daquele jeito, por que quando são 3 mulheres brancas você não se refere à cor? Ou por que quando são 3 homens brancos você não se refere à cor? Porque esta gente se magoa com o fato daquilo que o professor Beluso disse logo no começo da primeira intervenção dele, sobre a supremacia que as mulheres vão tomando, felizmente, enfim, em todas as áreas, e que os negros começam a ocupar também naqueles esportes chamados, até outro dia, de esportes de elite. Porque a verdade é esta: do que viveria o esporte brasileiro não fossem os negros? A começar pelo futebol, mas o Beluso falou de Ademar Ferreira da Silva, que talvez tenha sido o primeiro atleta brasileiro reverenciado pelo mundo. Depois veio Pelé, depois veio... Bom, o futebol brasileiro teve como seus melhores jogadores mundiais apenas um branco entre todos os outros negros. Só o Kaká foi número 1 do mundo branco. Os outros foram o Didi, o Mané Garrincha, o Pelé, o Romário, os 2 Ronaldos, o Rivaldo e a Marta. E a Marta, que está sendo objeto hoje de críticas e comparada ao Neymar, que é uma loucura você pensar em comparar a Marta, 6 vezes indicada a melhor jogadora do mundo, ao Neymar, que nunca foi e nunca será. Ou dizer que a Marta jamais ganhou nada, sendo que ela tem 2 medalhas de prata olímpica no futebol feminino, que até outro dia não existia no Brasil, e ela conseguiu. Muito bem, então o que significa isso? O que significa essa marciana chamada Simone Biles fazer esta reverência à nossa Rebeca? E dizer, não estou aguentando mais, ela está chegando muito perto de mim, estou cansada de concorrer com ela, e faz essa homenagem. Isso significa um momento altíssimo da ideia inicial do Barão de Coubertin, também citado pelo Beluso, sobre o importante a competir. Porque a gente vê isso na ginástica, como a gente vê isso no skate, esportes novos, de uma nova gente, de uma nova geração que, tomara, se torne hegemônica e mostre para o mundo o que são os verdadeiros valores que o mundo precisa aplaudir. Que o ganhar é bom demais ganhar, mas não é essencial se todo mundo estiver mais ou menos no mesmo patamar, que é esta situação. Tem aí uma medalhista de ouro, uma de prata, uma de bronze. Um tropeção podia inverter essa ordem das coisas. E isso é o que eu espero, né? Depois da gente acreditar tanto no novo homem, que uma nova geração seja capaz de pensar, e pensar em relação ao meio ambiente, e pensar em relação aos excluídos, e incluir todos. E nunca desistir de incluir todos, que, para mim, é a maior qualidade do presidente Lula. Quem passou fome sabe o que é fome e não tolera pensar que tem alguém na face da terra passando fome. Você sabe que eu preciso me despedir, que eu tenho um outro compromisso, mas eu adorei essa nossa conversa e estou absolutamente à disposição de continuarmos ela num outro momento. Muito obrigado, Juca. Professor Beluso. Então, muito Juca, obrigado. Vai com Deus, vai para outro compromisso, e eu vou, na verdade, me dedicar a comer uma janta moderada, né? E, ao mesmo tempo, acompanhar as notícias do dia, que, na verdade, me mobilizam muito, né? Porque eu vejo os comentários sobre economia muito interessantes, né? Do pessoal meus conhecidos da Globo News, né? Só que tem aquela questão que nós mencionamos, é sempre a repetição da mesma coisa. Mas eu, como respeito todos e respeito muito os jornalistas,
e sou um defensor impertérrito da liberdade de opinião, né? Mesmo que ela seja divergente, no meu caso, eu vou me dedicar, então, eu não sei ainda, eu vou decidir, porque eu gosto muito eu me apaixonei por alguns seriados, eu gosto muito de um chamado Blue Bloods, vocês sabem qual é, né? Que é uma família de policiais. Tem debates de discussões a respeito de critérios de comportamento, dos policiais e dos promotores públicos, dos juízes, que é muito interessante. É muito interessante. Que há dúvidas morais ali que surgem. Então, perfeito. Juca, olha, foi um encontro aqui, gente, maravilhoso, Pelé e Coutinho. Nós vamos fazer depois outras rodadas, com a graça aí de Deus, com mais, né, podendo fazer uma prorrogação francesa, né? Juca, muito obrigado. Um abraço grande, obrigado a vocês. Comunidade. Obrigado. Um abração, Pedro. Vamos marcar o nosso rango, hein? Vamos marcar, professor. Vai ser um prazer. E o André pode ir. Sempre. O André é convidado. Claro.